E se você estudar um pouquinho essa passagem, era a última vez que Jesus passava por Jericó. E ele estava indo para onde? Para o caminho da crucificação. Então Jesus está passando pela última vez naquele lugar. E dá a entender até que Bartimeu não sabia que ele estava passando por ali. Porque ele começa então a ouvir o que está acontecendo. E ele começa a prestar atenção no barulho que está se movendo ao seu redor. E ele de repente fica curioso em saber. E às vezes, meus amados, Jesus passa na nossa vida com diversas oportunidades. Uma única vez. E às vezes, por que nós não conquistamos aquilo que Ele propôs para nós? Pela nossa falta de fé. A pastora Lígia já ministrou um pouquinho aqui na oferta acerca da incredulidade. De nós, às vezes, sermos como Tomé. Primeiro eu preciso ver, para depois crer. Mas a fé, ela é diferente. Então, nós temos um paralelo entre a fé e a incredulidade. A oportunidade ou o desperdício dela, ou deixar passar a oportunidade. Eu posso estar atento para o chamado ou ser indiferente com as coisas que Deus está realizando. Então a Bíblia vai mostrar muitas vezes que a questão não é Jesus quem falta com nós, mas é o nosso coração que não responde àquilo que Ele está fazendo. E nós vamos observar na vida de Bartimeu que ele não perde a oportunidade. E não era qualquer oportunidade. Quem sabe era a única e última que ele iria viver. A última entrada. Ele, cego, à beira do caminho, sem expectativa de vida. E com uma capa. O que aquela capa simbolizava? Alguns historiadores vão dizer que ela pesava em torno de 15 quilos. Eu já acho que não era mais uma capa, eu já acho que era um fardo. Pesado. Só que a capa, se você olhar na tradição judaica, era o que identificava sacerdotes, era o que identificava reis, mas era o que identificava também pobres e mendigos. E nós vamos ver aqui que a capa era um símbolo da identidade que ele carregava. Mas também era um símbolo de proteção, porque uma pessoa que, quem sabe, dormia à beira do caminho, como que ele ia se proteger do frio? A capa. Como ele ia, talvez ter um conforto melhor para dormir? A capa. Mas a capa também, todo mundo que olhava para ele sabia quem ele era. Mas quando Jesus chama ele começa a romper com incredulidades, que às vezes está também dentro do nosso coração. Está saindo o som aí? Aumenta um pouquinho o retorno para mim. Não está saindo aí? Então tem que aumentar o som. Aí. É que eu não estou me ouvindo, acho que eu estou meio surdo também. Então ele começa a romper com certas incredulidades. E às vezes no nosso dia a dia é assim também. Porque a palavra vai dizer o seguinte: quando ele ouve que Jesus está passando, o que ele começa a fazer? A gritar. Porque ele quer chamar a atenção de Jesus. Mas o que começa a acontecer ao mesmo tempo? As pessoas que estão à sua volta, o que está falando para ele? Cala sua boca. Fica quieto. Não importuna o mestre. Então o seu barulho, às vezes, pelo fato de você clamar Jesus, está até incomodando aquele que está à sua volta. E as pessoas não querem ser incomodadas. Então ele começa a romper o seu primeiro silêncio.
que é de não dar ouvido para a multidão, mas continuar focado naquilo que ele está fazendo. Quem que é o seu alvo? Pai, eu não vou fazer isso porque o que as pessoas vão pensar? Ah, se eu me entregar completamente para Jesus e viver tudo aquilo que ele está propondo para a minha vida, nossa, o que as pessoas vão pensar? E você fica mais preocupado com o que as pessoas vão falar do que aquilo que você está do que aquilo que Deus está dando a você para desfrutar. Então a incredulidade sempre vai tentar silenciar aquilo que nós cremos. E às vezes não é só a nossa incredulidade, mas a incredulidade dos outros também, porque vai olhar assim, você acha que Jesus vai curar você mesmo? Porque você está gritando ele, você acha que ele vai perder tempo com um pé rapado, um pobretão? Agora, aquele que tem fé, quanto mais oposição, mais clamor. Quanto mais as pessoas tentam prevalecer contra, mais ela grita. E Bartimeu mostra isso. Quanto mais mandava ele parar de gritar, mais ele elevava a sua voz. E nós temos que romper essa barreira na nossa vida também, porque às vezes nós oramos uma vez e Deus não traz a resposta. Nós oramos a segunda vez e Deus não traz a resposta. E aí nós achamos que a oração não está sendo respondida, ouvida, né? Porque ela não está sendo respondida. Mas até quando, ou até quanto, está à sua disposição em gritar, em clamar, em buscar, em perseverar? Então, o silêncio, naquele momento, ia demonstrar o quê? Uma incredulidade dele. Mas o grito dele mostra que a fé dele estava ainda se movendo naquilo que ele acreditava que podia acontecer. Então ele clama contra toda aquela oposição. E ele vai fazer um segundo ato que é muito interessante, porque ele vai largar a capa. E quando você olha no texto ali, volta lá, irmão, na hora que Jesus chama ele. Volta no 49. Jesus parou e disse: chama o cego. Tenha coragem, levante-se. Ele está chamando você. Deram uma palavra para ele. Aqui ele foi curado já, sim ou não? Não. Mas olha o que o versículo seguinte vai dizer. Lançando a capa para o lado, em outras traduções ele vai assim, abrindo mão da capa, lançando ela fora, com um pulo, ele se dirige a Jesus. Pronto. A cura dele já tinha sido realizada. Porque no momento que Jesus chama ele, não tinha acontecido nada ainda. Mas ele já começa a se despir do velho homem. Ele já começa a lançar a capa fora. Ele lança fora a sua identidade de mendigo. Ele sai daquele lugar que ele estava. Talvez a sua segurança. E agora ele vai ao encontro de Jesus. Já convicto de que ele vai receber exatamente aquilo que ele estava clamando para o Pai. Assim, ele se moveu antes. Ele creu antes. Quem sabe é como se fosse a oração quando Ana faz, né, para ter o filho. Senhor, se o Senhor me der um filho, né, eu consagrarei ele a Ti. E eu creio que naquele momento o Senhor já estava gerando no ventre dela. Por quê? Porque a fé que não é por vista, mas é a fé que contempla o sobrenatural. Que olha além daquilo que é visível, que não precisa palpar, que não precisa tocar. É aquela fé que fala assim, não, o Senhor não precisa ir até na minha casa. Só dá uma palavra aqui que o meu servo vai ser curado. É a fé que vai até Jesus, não olhando para as impossibilidades, mas olhando, sim, para aquele que tem poder para realizar qualquer tipo
de situação, para mover aquilo que Ele desejar. Essa é a fé que nós precisamos nos apresentar a Jesus. Agora, o que significa largar a capa para você ou para mim? Porque eu posso responder com fé ou eu posso responder com incredulidade. E eu quero compartilhar um outro texto com os irmãos, para você perceber como que o nosso coração se endurece. E como nós temos que largar, às vezes, certos hábitos, certos vícios, certas tradições que nós vivemos. E eu falo que eu tenho rompido, irmãos, com inúmeras coisas, ministeriais mesmo, que nós vivemos no passado e que Deus está nos movendo para uma situação, eu falo que é completamente diferente. Só que uma coisa é você temer e se reservar aquilo que você viveu e achar que só aquilo é certo, e não se abrir para experimentar o novo e deixar de receber coisas maravilhosas que Deus tem para oferecer, porque você não aprendeu daquele jeito. Mas se você observar ao longo até da educação secular hoje, antigamente a minha faculdade era 5 anos para se formar, hoje é 4. Coisas que antes tinham valor para estudar, perderam o valor. Métodos, né? Paula, você pode dizer aí, né? Métodos que antigamente talvez eram utilizados na psicologia, uns continuam, outros não. Ou foram aperfeiçoados. Aí você fala assim, não vou me aperfeiçoar. Eu não quero aprender sobre isso. Eu não quero me abrir para isso. E você começa a lançar desculpas dentro do teu coração para não viver o novo. E aí, quando a incredulidade entra, nós perdemos oportunidade de viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Ontem foi o último dia aqui, né, do nosso curso com a pastora Rose de intercessão. Eu queria estar aqui, mas eu tinha me comprometido em estar no Paraná nesse final de semana e fui. Tentei ouvir pelo celular, né? Mas não é a mesma coisa que estar no ambiente. Nem sei o que aconteceu aqui ontem. Eu só ouvia choro no final da administração. E creio que Deus tem dado coisas extraordinárias. Por quê? Porque vai de você abrir o seu coração para receber. Nós tivemos um encontro com Deus, as pessoas voltaram com experiências novas, porque se abriram para receber aquilo que Deus estava disposto a entregar. Agora eu pergunto para você, foi a minha fé que moveu ou foi a sua fé que se entregou? Porque você lançou fora a capa da incredulidade e começou a entregar para Jesus, para permitir que Ele faça aquilo que Ele quiser na sua vida. Então a capa da incredulidade e das desculpas, quem lança fora somos nós, das tradições. Às vezes identidade estruturada na dor, como foi de Bartimeu. Vivendo uma vida sem expectativa. Num comodismo espiritual que Deus não quer de nós. Porque o Senhor fala o quê? Eu ministrei aqui no domingo passado para a cura da mente. Você precisa ser transformado todos os dias pela renovação da sua mente. Porque senão a tua mente cauteriza. E aonde o inimigo trabalha? Na mente. O primeiro lugar que ele trabalha é na nossa mente. Ainda ontem eu conversava com a minha irmã, né? Eu estava na casa dela e falava assim, Silvia, a gente está trabalhando tanto em falar da mente das pessoas, por quê? Porque aquilo que ataca a mente atinge o corpo todo. Gera até doenças físicas. Porque a mente está enferma e precisa ser curada.
Então ninguém vai conseguir, irmão, presta atenção, fala assim, você não vai viver o novo. Fala aí pro teu amigo do lado, ele fala assim, você não vai viver o novo. Carregando na capa do velho. Você não vai conseguir viver coisas novas se você não lançar fora a capa do velho homem. Agora imagine Bartimeu falando, agora eu vou me levantar. Trocando aquela velha identidade por um novo homem reformado pelo Senhor, cheio da presença. Então ele traz uma resposta imediata. Agora olha essa geração aqui, Mateus capítulo 11, verso 16. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que não comia nem bebia e vocês diziam o quê? Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e diz, aí está um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então não adianta ser só sábio, tem que executar com destreza a boa obra. Nós vamos aqui, irmãos, nós vamos ver mais uns versículos, eu vou ler até o 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não tinham se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivesse ocorrido em Tiro e Sidom, a muitos elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Mas essa geração estava com o coração endurecido, incrédulo. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. Para quem? Para os incrédulos. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades, até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Irmãos, começa a olhar na sua vida quantas coisas Jesus já fez. E ainda assim nós queremos provar o Senhor. Ainda assim nós estamos insatisfeitos com aquilo que Deus está fazendo e nós nem retribuímos. E o Senhor está falando, olha, se esses milagres tivessem acontecido em Sodoma e Gomorra, eles teriam permanecido até hoje e nós estamos como? Como nós estamos respondendo ao milagre? Jesus está passando e nós estamos ignorando. Jesus está convidando a mesa e nós não estamos sentando. Jesus está chamando nós para um particular, mas nós não estamos com tempo nenhum. Veio a pandemia, falou que tudo ia ser diferente. E foi diferente mesmo. O amor de muitos esfriou ainda mais. Esfriou mais. E aquilo que era para a gente abrir os olhos e buscar mais, parece que nós estamos buscando menos. E estamos acomodados, essa é a realidade. Há uma acomodação. E para essa geração nada era suficiente. Para essa geração nada convencia. Nada satisfazia. Eles rejeitavam qualquer movimento de Deus. Veio João, pronto, tem demônio. Veio Jesus, glutão e beberrão. Senta com o pecador. Quem que é esse? Eu falei para a Lígia na conversa. A coisa mais difícil é você conversar com um crente que está querendo se afastar do caminho. Porque ainda quando você
vai conversar com uma pessoa que está se convertendo, né, que está sendo trazida para Jesus, ela está com o coração aberto, ela se quebranta. A palavra que você lança para ela parece que entra como semente. Mas para o crente, irmãos, parece que você está lançando uma terra árida. Quantas vezes eu já, às vezes, dei um sinal para ela e falei assim, olha, para de falar. Porque para quem crê, nenhuma prova é necessária. Mas para quem não crê, nenhuma evidência é suficiente. Você pode dar inúmeros milagres. E é o que o Senhor está falando, olha, nas cidades que mais foram realizados milagres, foi onde menos teve conversão. Nada satisfazia aquele povo. Viram milagres. Viram sinais e maravilhas. Você pega o exemplo de Tomé, né? Mandou com Jesus, viu diversos milagres, mas falou que Jesus tinha ressuscitado, aparecido para os discípulos, mas não apareceu para ele. Nem nos amigos que andavam com ele acreditou. E era qualquer amigo? Não, eram os discípulos de Jesus, os escolhidos. Ah, mas se Jesus não vir aqui, não mostrar a marca, se eu não tocar nele, saber que é ele mesmo, aí eu acredito. Nós estamos nos fechando para os sinais de Deus. E Deus quer derramar uma glória tão grande na sua vida. O Senhor quer liberar um extraordinário tão maravilhoso para você. E o que Ele vai liberar para você, às vezes não é o mesmo que Ele vai liberar para o irmão que está do seu lado. Porque são presentes. Como que você presenteia a pessoa? Você dá para todo mundo o mesmo presente quando você vai no aniversário? Ah, eu vou no aniversário de uma criança. Aí eu levo lá, dá um exemplo aí. Vou levar um perfume. É perfume que a criança gosta? Não gosta de perfume? O que a criança gosta? Brinquedo. Mas aí eu vou no aniversário, né, de um adulto, aí o que eu levo para ele? Um brinquedo. Um brinquedo? Não. Ah, não é também. Você não tenta presentear alguém com algo que ela gostaria de receber? Presta atenção. Não é assim? O que você dá que o Eduardo gosta? Ah, vou dar uma camiseta então, desse modelo aqui, que ele gosta desse tipo de camiseta. Sei. Ah, do que será que o Geraldo gosta? Poxa, o Geraldo gosta de um tênis assim e tal, eu vou dar um tênis assim para ele. Ah, eu acho que a Imaneide gosta daqueles brincos, né? Mais delicadinho, mais... Tá. Ah, vou dar um brinco desse para ela. Quem te conhece melhor que Jesus? Irmãos, Jesus, ele conhece detalhes de coisas que você deseja, que se ele quiser te dar como presente, ele dá. Ele vai dar o melhor presente para os seus filhos. E aí você imagina falando para o pai, assim, pai, aquilo que o Senhor me der, eu estou disposto a receber. Mas o que essa geração estava fazendo? Pai, eu não quero receber nada. Eu não estou disposto a receber nada. Eu não quero nada que vem do Senhor. Eu quero primeiro saber se é o Senhor mesmo. Eu quero primeiro saber se é da sua parte mesmo. Eu quero que o Senhor, né, dá os sinais. Aí para aquela geração eu falei, vocês só vão ter o sinal de Jonas. Que sinal, irmão? Viva a presença, viva a promessa, recebe o presente, recebe a presença, recebe os dons e seja disposto a se entregar para Jesus. Eu
Eu não quero viver nessa tradição, mas eu quero lançar essa capa de incredulidade fora. E eu quero viver o teu extraordinário na minha vida, porque eu quero os presentes do céu para a minha vida. Eu quero esse presente que sacia minha alma, que sacia minha sede. Irmão, sabe o que é interessante? Olha, eu vou te dar um detalhe assim, não é bem dentro da mensagem, né, pastor Alice? Mas eu acho que você queria contar, né? Eu não te autorizei, mas eu vou contar, né? Irmãos, na semana que vem, nós vamos fazer uma viagem, né? Descansar uns dias. E a gente ia aqui para São Pedro, que eu tinha uma semana ali para desfrutar ali no hotel. E aí, irmãos, assim, eu gosto dali, para descansar é bom, mas eu gosto mais de outro lugar. Mas eu não cheguei para Deus e falei assim, poxa Deus, queria isso aqui, mas no meu pensamento, irmãos, no fundo da minha alma, eu queria ir para outro lugar. E aí, na semana passada, um amigo meu do trabalho chegou assim, Enzo, vou perder meus pontos lá no hotel que eu tenho em Caldas Novas. Eu falei assim, nossa, que triste, hein? Não, eu tinha, né? Igual ele, eu tinha uns pontos lá. E para eu não perder, às vezes, eu levava meu pai, minha mãe, papagaio, periquito, cachorro. A gente, quando ia em menos, ia em uns 15 lá, né? Pegava 3, 4 apartamentos para não perder os pontos. E daí ele falou para mim assim, e vence agora. Eu tenho que usar até dia 25 de dezembro. Você não quer ir para lá? Eu falei assim, não, mas eu já vou aqui que eu não ia gastar nada, porque eu já estava pagando, né? Mas eu tô te dando. Glória a Deus. Não, eu não pedi nada para Jesus. Mas Deus trocou a minha semana. Ele tirou eu aqui de São Pedro e ele me levou para Caldas Novas. De graça. Um presente de Deus para minha vida. Olha que eu peguei o voucher na mão, né? Eu falei assim, Deus, obrigado. Porque é muito mais do que eu esperava. Irmãos, se um Deus, um negócio material, né? Que é material, irmãos. Era desfrutar de um descanso, eu ia descansar do mesmo jeito. Deus foi capaz de olhar o desejo lá no íntimo do coração e satisfazer. Você imagina o apreço que ele tem quando você busca as coisas espirituais. Ele tem mistério de sabedoria e de conhecimento para te entregar. Ele tem dons para nos dar de presente, porque os dons são presentes, não são nossos. E ele fala assim, mas eu não mereço. Não é por merecimento, é presente. Aí você dá presente para todo mundo que merece, convidou para a festa, nem queria ir na festa. Você vai na festa ainda leva o presente. E ele está te convidando para dar o melhor presente, mas a geração que resiste não recebe. E Jesus está pronunciando aqui, vocês viram os milagres. Vocês caminharam comigo, perto da minha glória, mas não se arrepende. Não se move na fé. A cidade que mais viu o milagre foi a que mais rejeitou ele. Então o problema não era a falta de Deus. Não era o que Deus estava fazendo, mas era a incredulidade. Então, aonde há incredulidade, se perde as oportunidades. Passar isso aí não é para mim, incredulidade. Se Deus está te dando, por que não é para você? Ele vai dar um negócio inútil? Ó, eu posso comprar algo e se tornar algo inútil. Mas falar que Deus vai dar alguma coisa para mim, que não tem serventia nenhuma, aí você está de brincadeira, né? Falar que Deus vai ter a capacidade de te dar algo para você usufruir e você olhar para você assim, Senhor, mas você está dando isso aqui para mim, mas é algo... Não, né?
Ele só vai te dar porque ele tem um propósito. Ele vai te dar porque ele quer te tornar um instrumento. Quando ele cura, né, na mensagem do endemoniado gadareno que nós fizemos, quando ele cura aquele endemoniado, ele não permite que ele siga Jesus, mas que ele volte para a cidade e testifique. Há um propósito. E agora esse cego, ele salta. Ele pula para a presença de Jesus. E depois a Bíblia vai dizer que ele vai segui-lo. Nós precisamos ser essa geração de Bartimeu que tem a resposta quando Jesus está passando. Que está pronto para se levantar imediatamente, para lançar a capa fora, para não olhar para as impossibilidades, mas olhar para aquele que está entregando algo na sua vida. A resposta tem que ser imediata. Peraí, Senhor, eu vou pensar aqui. Não! Levanta rápido, se move, filho extraordinário, se entrega, se renda, lance as suas armas fora. Cafarnaum hospedou Jesus, mas não recebeu ele de verdade. É um hóspede sem valor. Muita gente hoje frequenta Jesus. Só frequenta. Vê Jesus, ouve Jesus, mas não dá a resposta. Não se levanta, não abre mão da capa, não pula na presença do Senhor. O que você está esperando mais? Pode ser a sua última oportunidade. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas ele está aí, ó, esperando, com uma mesa pronta para você desfrutar. Essa geração de Mateus ignorou quando Jesus passou, mas Bartimeu larga a capa. Uma geração segura a capa, perde o milagre, mas a outra lança a capa fora, vive o milagre do Senhor. A fé abre o caminho, mas a incredulidade, ela fecha a porta. É igual hoje, né? Fala assim, o inglês não abre portas, o inglês fecha a porta. A incredulidade fecha a porta. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, e ela move o sobrenatural de Deus na nossa vida. Ela abre as portas do céu para que a gente receba a glória dele, o poder dele, a manifestação da glória dele na nossa vida. É isso que a fé faz. Então, e a fé de quem? É a sua fé. É aquilo que você se move. É por isso que eu acho maravilhoso o Senhor falar que a salvação é individual, porque não depende do outro. Você viveu o milagre do Senhor na sua vida, você não depende do seu marido. Você depende só de você. Você não depende da pessoa que está do teu lado. Você depende só de você. Você não quer ir? Eu vou sozinho, porque eu vou viver o meu milagre. Eu vou romper em fé. Eu vou viver o sobrenatural gerando na minha vida. Você quer ficar aí com a tua capa? Você fica. Mas a minha capa foi lançada fora. O que eu quero é a presença de Jesus, o amor de Jesus, a glória de Jesus, a presença dele, os dons dele. Eu quero tudo na minha vida. Então eu vou buscar. Jesus está passando, começa a gritar. Jesus está passando, começa a clamar. Jesus está passando, começa a adorar. Jesus está passando, começa a glorificar. Porque aonde Jesus está passando, alguma coisa nova vai acontecer, igreja. Alguma coisa nova está acontecendo. Algo novo Jesus está preparando. Ele não vem para a sua vida à toa. Ele não vem ao seu encontro para fazer nada. Ele vem para trazer transformação na sua vida. Ele vem para mudar a tua história. Ele vem para mudar quadro. Ele vem para viver, para fazer você viver milagres. Ele vem para algo novo ser realizado na nossa vida. Ele está passando. Talvez nós vamos ter a última chance de largar um vício, de ser curado. A última chance de perdoar, de se reconciliar, de voltar para o propósito, de se render de verdade. E o que vai determinar esse desfecho? A capa que você segura.
Pergunta para o Jesus aí, né? Que está aí do seu ladinho. Jesus, que capa eu estou segurando? Que capa eu preciso lançar fora, Jesus? Perguntou para ele. Qual que é a capa que eu preciso lançar fora para viver o teu milagre? O que está te prendendo na beira do caminho? O que você precisa romper? Marcos, capítulo 16, a partir do verso 12, vai falar daqueles que não retrocedem, mas daqueles que creem. Jesus apareceu em outra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram aos outros, mas não creram nos dois. Aí, ó. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes o quê? A incredulidade e a dureza de coração. Porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Eu estou falando. Você já experimentou isso? Você começa a contar. Nossa, eu vivi isso com Jesus. Jesus falou comigo. E eu achei que era da minha cabeça, né, irmã? E eu vivi uma experiência que eu nunca vivi. Você começa a contar. Aí a outra pessoa olha para você e fala assim, eu só acredito se eu viver. Então vai buscar. A incredulidade não acredita no que o outro está vivendo. Vão querer lançar a capa da incredulidade em cima da sua fé. Como se fosse te sufocar, sabe? Para falar assim, você não viveu nada disso não. E às vezes o próprio inimigo vem para lançar essa capa de incredulidade. As experiências que você teve serem anuladas aonde? Na tua mente, no teu coração. Acho que eu não vivi isso mesmo não. Daqui a pouco até você está duvidando daquilo que você viveu. E Jesus vem, não é para qualquer um que ele vem falar não, nem falar para os discípulos, olha, como vocês podem não acreditar naquilo que eles estão falando? E ele fala da incredulidade e da dureza do coração. E aí continua. E ele lhes disse, vão por todo o mundo, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será o quê? Quem são os que não crê? Os incrédulos. Os incrédulos são os condenados. Às vezes você está dentro da igreja, condenado. Porque você não acredita nos sinais. O irmão do teu lado está vivendo. Você acha que é uma fantasia. O irmão do teu lado está testificando. Você acha que é uma mentira. Porque você não viveu. Você se fecha. Porque você não experimentou. A incredulidade entra, a dureza entra no teu coração. Ei, se abre para aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Se abre para viver um milagre também. Você começa a orar e fala assim, não duvide do que eu estou vivendo. Mas fala assim, eu quero experimentar o quão bom é o que o irmão está vivendo. Eu quero esse milagre na minha vida também. Eu quero essa presença na minha vida também. Eu quero saltar também. Eu quero chorar. Nunca chorei. E daqui a pouco você está o quê? Chorando até por nada. É ou não é verdade, irmão? Verdade ou não é verdade, irmão Paulinho? Por que experimentou? Por quê? Não rasgou as vestes externas, mas rasgou o coração. E permitiu que Jesus entrasse. Quem crê? E aí ele continua aqui, ó. Estes sinais acompanharão aos que creem.
Os sinais acompanharão os que creem. O poder de Deus acompanharão os que creem. O sobrenatural de Deus acompanhará os que creem. O que vocês vão fazer? Vão expulsar demônios. Vão falar novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E porão a mão aos doentes e eles serão curados. Aí você fala assim, não, se o pastor orar, cura. Mas se o irmão orar, não cura. Uai. Os sinais seguirão aos pastores que creem? Está falando aqui alguma coisa sobre pastor? Fala ou não fala? Não, né? Está falando que é só os homens. Seguirão aquele que crê. É a fé que move. É a fé que move para o sobrenatural. Até o 20 eu vou, irmão. 19. Depois de lhe ser falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu. Assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que o acompanhavam. O que os discípulos fizeram? Sinais ainda maiores. A Kenan, não sei se foi a Kenan que ministrou aqui, mas da sombra de Pedro que curava. Gente, eles estavam indo só para chegar perto da sombra de Pedro. Era a sombra de Pedro? Era a fé daquele que se movia para passar perto. Agora, que sombra que era essa, irmão? Era a glória de Deus. Era o poder de Deus. Era a manifestação da graça de Deus. Agora você fala assim, olha, uma sombra está curando. Pronto, se contar isso para alguém, você está maluco, né? Irmão, eu vi os céus abertos. Anjo subindo e descendo uma escada. Você começa a contar isso hoje, você está maluco. Deus não dá mais visão hoje? Dá ou não dá? Dá ou não dá? Deus dá interpretação de línguas hoje? Dá ou não dá? Irmãos, Deus está movendo tanto. E Deus está só confirmando coisas que Ele falou para a pastora há 1 ano atrás. E aqueles que creram, os sinais estão seguindo. Aqueles que creram estão recebendo a plenitude do Espírito Santo. E estão alcançando a palavra profética que nós liberamos sobre esse ministério esse ano. E está vivendo. E Deus está derramando. E está fazendo coisas novas. E está produzindo algo novo. Então para de olhar para o grito da multidão. E começa a gritar o nome de Jesus na sua vida mais alto. Quanto mais o inferno tentar gritar na sua orelha, mais alto você clama o sangue de Jesus na sua vida. Porque é Ele que tem todo o poder. E os sinais vão continuar seguindo a sua vida. Então perceba, não é para quem vê, é para quem crê. A geração de Mateus 11 viu e não creu. Mas Bartimeu viu e creu. Não viu, né? Isso. Não viu e creu. Obrigado. Está gravado? Bartimeu não viu e creu. E não viu literalmente, né? Porque teve que perguntar, está passando ou não está passando? Um cego enxergando mais que a gente. É por isso que o Senhor fala, tira a trave dos teus olhos. Tira as traves espirituais dos seus olhos. E permita que os seus olhos contemplem a glória que Deus quer derramar na sua vida. Irmãos, Deus tem presente para te entregar aqui nessa noite. Ele tem coisas maravilhosas para nos entregar aqui. Mas vai da sua fé de receber. Vai da tua fé de lançar a capa. Que capa que é essa? Não sei. Uma delas é a incredulidade. Onde a fé se levanta, o céu se manifesta. Se coloque de pé comigo.